Meus irmãos, que a paz de Deus, nosso Pai maior, nos envolva em mais uma reflexão. Sempre quando a gente inicia na Tribuna Espírita, eu gosto de recordar o Espírito Emmanuel, no livro Educandário de Luz, quando ele fala para a gente do valor de uma casa espírita, o valor de estarmos aqui em uma instituição dos moldes aqui do grupo da Fraternidade Marta Figli. Emmanuel coloca para nós que o centro espírita, por mais simples, por mais humilde que ele seja, é sempre um santuário de renovação espiritual. E todos aqueles que servem a esta casa, a um santuário espírita, ainda que seja com a simples aí, entre aspas, a simples presença, já tem que se sentir digno desse encargo, que na realidade é um verdadeiro sacerdócio. Nós costumamos dizer que no espiritismo, no movimento espírita, não há sacerdócio organizado. Há responsáveis. E cada um de nós que adentra uma casa espírita para servir, para ouvir, para fazer qualquer coisa, ainda que seja te fazer estar sentado e absorver as mensagens que nos são passadas através dos estudos, das palestras, estamos assumindo um verdadeiro sacerdócio. Estamos assumindo um encargo do mais alto valor. Emmanuel ainda coloca para nós que um centro espírita é sempre uma escola. E quando se abrem as portas de um centro espírita, ou de um santuário para o culto do Evangelho no lar, como fazemos, muitos de nós fazemos em nossas casas, quando nos dedicamos ao Evangelho de Jesus, uma luz benfazeja envolve a cada um de nós, a cada um que se propõe a este estudo, a este Evangelho. E, mesmo sem o perceber, nós caminhamos para uma vida melhor. Basta que a gente se adentre a este ambiente que nos proporciona uma reflexão, que nos proporciona uma oportunidade de trabalho, o educandário, ao mesmo tempo uma escola, nós já estamos caminhando para uma vida melhor, até mesmo sem o percebermos. Então, é com essas palavras iniciais que a gente agradece ao Pai Celestial a oportunidade de estarmos aqui, falando, ouvindo, refletindo, trocando ideias, né? Em uma palestra, ainda que não há a participação do público propriamente falando, com perguntas, com uma fala, ainda que não há essa troca, mas mentalmente há esta troca sim. Certamente cada um de nós, daquilo que nós falamos, de acordo com o Evangelho de Jesus, vai criando as suas formas de pensamento. E essas formas de pensamento, essas reflexões íntimas que cada um de nós fazemos no momento de uma palestra, com certeza chega até nós que estamos aqui na frente. De alguma forma, pela misericórdia do Pai, há sempre esta troca, ainda que aparentemente estejam todos no silêncio para ouvir. E dizem que tem uma história que conta que 2 homens caminhavam para uma estrada, cada um carregando consigo um pão. Em um determinado momento, eles param e trocam o pão. E vão embora para os seus caminhos, cada um carregando um pão, com esta troca. Mas dizem que esses mesmos homens, caminhando por aquela estrada, param em determinado ponto e trocam ideias. E quando eles saem, eles já não saem com uma, mas com 2 ideias, porque há essa troca. Todas as vezes que nos lançamos a um aprendizado, há esta troca, né? De ideias, de pensamentos, e que a misericórdia divina nos proporcione sair daqui hoje, cheio dessas ideias, desses sentimentos, desses pensamentos, que podem nos tornar melhores na nossa vida lá fora, no nosso dia a dia. E nós vamos hoje buscar um livro intitulado Sinal Verde. Todo mundo conhece este livro? Quem conhece este livro, Sinal Verde? Paulo, Walter,
seu Eli, Sebastião, poucos de nós. E quem de nós já leu ou que lê frequentemente este livro? Porque é um livro de mensagens, né, Paulo? E como livro de mensagem, cada capítulo traz uma reflexão diferente. Vale a pena a gente ler. É um manual, a gente costuma brincar assim, que é um manual de conduta moral, este livro Sinal Verde. São 50 orientações para as nossas atitudes do dia a dia. São 50 mensagens que nos fazem refletir na nossa relação uns com os outros, que nos auxilia nesta convivência. E é de grande importância para a nossa paz. Toda vez que a gente abre esta obra, né, seja ao acaso divino, ou fazendo uma sequência da leitura, a gente vai vendo como que André Luiz, um espírito de uma ordem tão elevada, se dedica a trazer mensagens, não vou dizer pequeninas no sentido de menos valor, mas pequeninas no sentido de coisas que nós ainda no terra a terra tanto precisamos. E André Luiz traz assim, com aquela humildade de falar para nós de coisas tão simples, ao mesmo tempo tão necessárias. Só para a gente ter uma ideia, quando a gente abre aqui o índice, ele vai trazer sinal verde ao levantar-se, como que é a nossa postura ao se levantar, as saudações nos domínios da voz, no recinto doméstico, a relação chefia e subalternidade. Ele vai falar para nós de assuntos do tempo, das preocupações que nos envolvem no dia a dia, de hábitos infelizes, de separações, de visitas fraternas, de visitas a doentes. Quem de nós, às vezes, não tem a oportunidade ou a necessidade de fazer uma visita a um doente? Então, André Luiz, um espírito já numa condição elevada, vem falando para nós, olha, quando você for fazer uma visita, tenha esta postura, porque é o ideal para aquele que recebe, para você mesmo se sentir bem nesta atitude, ou seja, coisas muito tranquilas, coisas muito simples, que diz respeito à solidariedade nas relações humanas. E quem é André Luiz? Quem é este espírito, né, que vai escrever esta obra, como outras tantas? O espírito que nós conhecemos como André Luiz foi um médico, quando encarnado, na cidade do Rio de Janeiro. André Luiz foi um homem de muita inteligência, de uma capacidade de percepção, de observação, com bons conhecimentos científicos, que desencarna e começa, desde a primeira obra, em 1943, desde a primeira obra, quando ele começa a narrar o seu período de perturbação pós a morte do corpo físico, imediato a esta morte do corpo físico, seguido do seu restabelecimento, seguido das primeiras atividades que ele vai empreendendo na pátria espiritual, no mundo espiritual, até o momento em que ele se torna cidadão do nosso lar, uma colônia espiritual que dá título a esta primeira obra, Nosso Lar, que foi aí filme, né, transformou-se em filme, e que é do conhecimento de muita gente, mesmo aqueles não espíritas. Muitas pessoas mesmo, que não são espíritas, vêm dizer, olha, eu já li, ou eu já assisti o filme Nosso Lar. E tem uma ideia, mais ou menos, dessa trajetória do espírito André Luiz. E ele vai nos ensinando, através, desde essa primeira obra e outras tantas, que forma a série André Luiz, ele vai falando para nós sobre a nossa caminhada aqui na Terra. E nós vamos compreendendo com André Luiz que nós estamos numa breve passagem pelas vias terrenas. E como a breve passagem, nosso destino não é aqui. Vivenciamos experiências corpóreas com o objetivo de um aprendizado que somente a vida corporal pode proporcionar ao espírito imortal.
ao espírito nesta caminhada rumo à evolução, rumo a toda a perfectibilidade que é suscetível a um espírito, filho de Deus, alcançar. Porém, quando nós estamos aqui, e nós vamos compreendendo bem isto, todos nós aspiramos uma condição melhor. Todos nós desejamos uma vida menos cheia de atropelos, menos cheia de tribulações, de dificuldades. Aspiramos, enfim, uma vida de paz íntima e de paz para com aqueles que estão ao nosso redor. E queiramos ou não, a todo momento, nós afetamos ou somos afetados por aqueles que vivem ao nosso redor, não é mesmo? Queiramos ou não, nós somos a todo momento convidados a uma prova, convidados a um teste, convidados a averiguar o nível de conquista nossa, no quesito, por exemplo, paciência, tolerância, humildade, solidariedade e outros tantos. Então, a depender das nossas atitudes ou das atitudes daqueles que estão à nossa volta, nós facilitamos ou dificultamos esta nossa caminhada na via terrestre. A todo momento, nós somos chamados a alguns testemunhos. E nesta caminhada facilitada ou com um pouco mais de dificuldade, nós criamos embaraços e muitas vezes vibrações negativas para aqueles que vivem com a gente, tanto quanto para a gente, na nossa intimidade. E prefaciando esta obra, Sinal Verde, o prefácio é escrito por nada mais, nada menos que Emmanuel. O Espírito Emmanuel vai falar para nós que nós estamos nessa condição mesmo, de um espírito atravessando uma grande jornada, uma via, uma estrada, rumo à elevação, rumo ao progresso, e nesta caminhada nós guiamos o carro da nossa vida, muitas vezes sem observar alguns sinais, muitas vezes sem perceber os sinais que a própria vida a todo momento está nos mostrando, ou que encontramos na espiritualidade, estes sinais. Então, este livro, Sinal Verde, na sua simplicidade, é uma preciosidade que André Luiz nos traz. Ele nos sinaliza atitudes coerentes com aqueles que já conhecem o Evangelho de Jesus. Ele nos sinaliza, desde a nossa caminhada no nosso próprio recinto doméstico, as nossas lutas na nossa vida diária, na nossa vida em sociedade, no nosso campo de trabalho. E aí, quando eu estava lendo ou relendo este livro, que é um livro de mensagens, eu me deparei com um capítulo, o capítulo 35 desta obra. Quando Emmanuel vai nos colocar que este livro é um convite à coerência com os princípios cristãos que nós abraçamos, ele nos convida a cada atitude, frente a cada situação, a gente fazer isto que os sinais, vamos dizer assim, de trânsito nos favorece. Ele nos convida a essa reflexão. Um dos sinais de trânsito mais importantes e mais conhecidos por nós é o semáforo, não é mesmo? E é ele que vai nos indicando quando é que nós temos que parar um pouco, quando é que nós temos que avançar nesta caminhada rumo ao progresso de evolução. E esse sinalizador, o sinalizador real aí do dia a dia, do nosso trânsito, ele é de fundamental importância para a gente não atropelar uns aos outros, não é? Para não causar nenhuma dificuldade. E esse sinal que André Luiz vai nos convidando nesta obra, são sinais que estão dentro do nosso coração, ou na nossa consciência, mas que de vez em quando precisa de alguém nos relembrando, nos mostrando, né? O coração humano é um grande semáforo. E muitas vezes, dentro deste coração, este coração está com uma série de atropelos, com sentimentos confusos, com
muitas vezes está queimado, né? Está aí não muito bem organizado. E aí vem André Luiz dizendo, olha, diante dos sinais, diante dessa caminhada na vida, obedece esses sinais, observa estes sinais, que são conhecimentos que todos nós já temos, todos nós. Basta que a gente tenha um dia sequer, de leitura espírita, de uma mensagem espírita, um dia de frequência em uma casa espírita, ou de qualquer outro templo religioso, do qual nós nos deparamos com o Evangelho de Jesus, nós já temos consciência disso tudo aqui que André Luiz nos fala. Então, ele vem só nos relembrar, para que possamos ficar atentos a este semáforo interno, que a todo momento está nos dizendo, pare, sinta o que você está falando, fazendo, observe o seu modo de agir, de pensar e de sentir, e tome uma atitude. Prossiga na atitude que o seu coração te indicar. E é mais ou menos isso. E nesse capítulo 35, eu me lembrei muito da questão 919 de O Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho vai trazer para nós a importância do autoconhecimento. Quando ele vai relembrar lá na antiguidade o conhece-te a ti mesmo. E ele vai nos dar uma dica prática de como desenvolver esse processo de autoconhecimento. Ele vai trazer que todos os dias ele deitava a cabeça no travesseiro, repensava o seu dia, as suas atitudes, avaliava o móvel dessas atitudes e, em determinado momento da resposta a esta questão 919, Santo Agostinho vai dizer para nós assim: não vos canseis de formular indagações, como uma forma de autoconhecimento. Não vos canseis de questionar, de trazer para dentro de si questionamentos. E aí, buscando esta sugestão de Santo Agostinho, casando com o capítulo 35 do livro Sinal Verde, nós nos deparamos com algumas indagações do cotidiano que André Luiz nos traz, e que vale a pena as nossas reflexões, e que é o convite que a gente faz para esta noite. Tudo que estamos falando até agora para chegar neste capítulo 35, onde André Luiz propõe algumas perguntas para nós, algumas indagações, que é o convite que a gente faz. Quando a gente faz perguntas, a gente tem que parar um pouquinho e encontrar dentro da gente mesmo as respostas. Há uma sabedoria que diz que mais importante é que a gente faça estas perguntas, porque essas perguntas, as respostas vão existir a partir do momento em que eu profundamente aceito este questionamento. E aí a gente faz este convite. A primeira pergunta que André Luiz nos traz neste capítulo 35 é a seguinte: você acredita na vitória do bem, sem que se disponha a trabalhar para isto? Nós acreditamos no bem, sinceramente? Há tantos convites para a gente observar o mal, né? Ou a ignorância humana de toda sorte, de toda natureza. E muitas vezes nós ficamos como aquela observação de Jesus há muito tempo atrás, quando ele diz, olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E muitas vezes nós estamos vivendo este momento de tantos problemas, de tanta violência, de tanta criminalidade, corrupção, que a gente passa a desacreditar no poder do bem. E aí vem André Luiz nos falando, você acredita na vitória do bem? Mas você acredita nessa vitória sem se dispor a trabalhar para isto? Aí realmente fica difícil, né? Eu quero um mundo melhor, eu quero um mundo em que impere o bem. O que eu estou fazendo para isto, então? Que disposição íntima eu tenho para trabalhar neste sentido? Qual que é a minha disposição em fazer a parte que me cabe
neste processo de implantação do bem, de implantação do reino de Deus aqui na Terra. Se eu quero um mundo melhor, eu acredito que este mundo melhor é feito de pessoas que são melhores, pessoas dispostas à fraternidade, à indulgência, à tolerância, à generosidade, à não violência. E aí, eu estou fazendo tudo isso no meu dia a dia, mas quem sou eu? Como que eu vou mudar ou fortalecer o bem aqui na Terra com um pouco do trabalho que eu sou capaz de fazer? Meu nível, né, minha linha de atuação é tão pequena, meu raio de atuação é tão pequeno. Será que eu sou capaz de acreditar nessa vitória no bem, agindo tão pouco? Sim. Porque um pouco de fermento de Jesus é capaz de levedar uma massa inteira. Eu sou este fermento? Eu sou este fermento disposto a fazer o mínimo que seja, mas aquilo que a minha consciência já me dita como importante, como necessário? Então, se eu acredito no bem, no poder do bem, esse exercício, este esforço, este trabalho que André Luiz nos convida a refletir. Eu estou disposta a esse trabalho no bem? E aí ele traz uma outra indagação, muito nesse sentido também. Admite você a sua capacidade de errar a fim de aprender? Ou acaso se julga infalível? Admite você a capacidade de errar? Né? Ou seja, erros fazem parte do crescimento humano. Erros fazem parte da nossa caminhada evolutiva, como espírito imortais que nós somos. E erro, para nós espíritas, significa oportunidade de não mais errar, oportunidade de crescer e de aprender. Muitas vezes nós precisamos tropeçar para descobrir uma forma melhor de caminhar, uma forma melhor de perceber os buracos, perceber as pedras que estão no nosso caminho, né? Se nós nos julgarmos infalíveis, nós já estamos equivocados no quesito necessário para nosso crescimento, que é o quesito humildade, não é mesmo? A humildade deve nos fazer perceber que nós somos seres falíveis, somos ainda seres humanos, no sentido de estar muito próximo dessa humanidade terrena, que é essa humanidade que falha, que tem seus equívocos, seus medos, suas fragilidades. Na realidade, não são erros, são fragilidades nascidas da nossa ignorância, que a partir do momento em que nós vamos aprendendo, descobrindo, nós vamos deixando para trás esses erros. Tem uma música espírita que fala mais ou menos assim, podem ficar tranquilos, tá, Gabriela, não vou cantar, né? Que falando a minha voz já é maravilhosa, imagina cantando, né? Mas a música diz assim: a vida é uma escola, tem prova e tem dever. Nos erros é que se aprende o que não mais fazer. Trechinho, o refrão da música vai falando isso para nós. É nos erros que eu vou aprendendo o que não mais fazer. Por que para nós é tão difícil assumir a nossa capacidade de errar? Assumir os nossos erros? Por que na maioria das vezes a gente fica tentando encontrar um motivo, no sentido de que eu fiz isso porque o outro também fez assim. Eu errei porque a culpa é do outro, a culpa é das circunstâncias, a culpa é de Deus, né, que me colocou nessa família, me colocou nesse trabalho, me colocou nesta experiência. Não há culpados. Há situações em que eu vivo que me leva a algum lugar ou que, por ignorância, não me leva a lugar nenhum. Me paralisa. Me deixa sem este crescimento. E aí, o nosso processo, diante do erro, seria o processo de quê? De assumir para si mesmo o equívoco, de aprender, de admitir também para os outros, se for necessário, assumir, pedir desculpas, pedir perdão, assumir principalmente as consequências deste erro,
Saber que nós estamos, sim, falíveis, temos as nossas ignorâncias, mas que também nossa ignorância, mas que também estamos submetidos à lei de causa e efeito, de ação e reação. E essa lei vai nos convidar ao reajuste, vai nos convidar ao consertar aquilo que nosso erro favoreceu e tirar o aprendizado necessário. É isso que André Luiz nos questiona. Você admite a sua capacidade de errar? Para quê? Para aprender, para crescer, para dizer, nossa, agora eu já sei, eu não vou fazer mais isso, porque está me levando a esta ou aquela dificuldade. Uma outra indagação muito próxima com a anterior é essa, quando ele diz, se estamos positivamente ao lado do bem, que estaremos aguardando para cooperar em serviço dos outros? De que lado que eu estou? Eu sou uma pessoa de bem? É lógico que a gente sabe, quando a gente lê lá em O Livro dos Espíritos e também no Evangelho segundo o Espiritismo, a mesma mensagem que traz essas características do homem de bem, a gente sabe que nós ainda estamos um pouquinho longe de todas aquelas conquistas. Mas nós sabemos também que eu me posiciono, ou eu estou do lado do mal, eu estou na disposição da prática do bem. Se eu estou do lado do bem, eu preciso cooperar em benefício de todas as pessoas. Porque se eu me considero alguém nesta luta, nesse esforço, eu preciso cooperar. Dentro dos meus limites, dentro das minhas possibilidades, de tempos, de recursos morais, intelectuais, emocionais, materiais que sejam, eu preciso avaliar esses recursos e me colocar na cooperação desta prática do bem. Uma outra questão que André Luiz nos traz. Nas horas de crise, você se coloca no lugar da pessoa em dificuldade? Sinceramente, nas horas de crise, eu tenho essa capacidade da empatia, de me colocar no lugar do outro e dizer o que eu poderia fazer para minimizar essas dificuldades ou não julgar as atitudes do outro frente à dificuldade que ele atravessa. Porque julgar é muito fácil. É fácil julgar quando a fraqueza não é nossa. Porque quando a fraqueza é nossa, aí a gente justifica as dificuldades criadas e vividas. Será que no lugar da pessoa em dificuldade e que, decorrente dessa situação, comete equívocos, eu não faria da mesma forma? São indagações que André Luiz nos traz. Alguém passando por dificuldade de qualquer natureza, eu me coloco na condição de entre aspas, salvamento, no sentido de fazer aquilo que eu posso fazer, naquilo que está ao meu alcance, ou eu aumento ainda mais essa dificuldade com os meus julgamentos. E aí também, diante disto, das horas de crise, se a criatura enganada pela sombra fosse um de nós. É muito comum nós, enquanto espíritas, que temos o conhecimento dos processos obsessivos, a obsessão, que é a influência pertinaz e malévola, que um espírito mais clássico, um espírito desencarnado, intenta contra um espírito encarnado, quando nós percebemos alguém em um processo de influenciação espiritual, muitas vezes nós nos colocamos também como julgador. Mas fulano está passando por essas influências, por que não vigia? Porque desceu o teor dos seus pensamentos, das suas vibrações, Fulano está sofrendo as arremetidas do mal, dos espíritos em ignorância por culpa sua. E aí a gente tem que parar para pensar, e se fôssemos nós? Nós sabemos que os espíritos influenciam em nossas vidas muito mais do que nós podemos imaginar. Qual questão, Iralda? A tal ponto que, de ordinário, são eles quem nos dirigem. Então, nós não podemos nos colocar na condição de alguém que não sofre uma influenciação.
E se percebemos um irmão nosso enganados pela subjugação, pela obsessão simples ou pela fascinação, que é a mais delicada de todas elas, qual que é a nossa postura? Primeiro é se colocar no lugar do outro. Se a criatura enganada fosse eu, ou será que eu também estou sendo enganada e nem sei, que é mais fácil observar as dificuldades do outro. Como que eu gostaria que agissem comigo? Qual que é o remédio? Qual que é o antídoto? Qual que é a sugestão que a doutrina espírita nos traz frente aos processos obsessivos? Oração, bons conselhos, boas orientações à luz da doutrina espírita, indulgência para com o encarnado e para com o desencarnado. Postura firme, postura cristã, mas ao mesmo tempo de uma indulgência profunda, porque ninguém cai nessas teias simplesmente pela invigilância. É lógico que a matriz é a nossa invigilância, a raiz dos processos obsessivos, mas a gente não sabe as ligações, os vínculos espirituais, os vínculos pretéritos que ligam um espírito a um outro ser, a tal ponto dessa criatura se encontrar no processo de obsessão, numa criatura enganada pelas sombras, pela ignorância do desencarnado. Que possamos, então, lembrar, se há alguém que eu percebo esta má influenciação, oração, boas palavras, convite ao estudo, à reflexão, colocar o nome ali mesmo na oração, pedir orientação ao seu Elvésio, ao Iralda, outros que lidam mais diretamente com essas questões do que diz respeito à espiritualidade. Então, é bom a gente pensar nisso. É muito profunda essa indagação de André Luiz. Porque é fácil dizer isso, né? Fácil dizer que o outro está enganado. Mas é muito difícil perceber quando nós também estamos sendo enganados. E André Luiz continua. Se você diz que não perdoa a quem lhe ofende, porventura crê que amanhã não precisará do perdão de alguém? Ele vai convidar a cada um de nós a dar a oportunidade, ou se dar a oportunidade do perdão. Estarmos abertos à reconciliação. Tentar diluir toda a mágoa, todo o ressentimento, toda a raiva que envolve uma relação com o outro que nos prejudicou. O perdão como um convite, porque, como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, e a todo momento nós a fazemos, mas parece que às vezes é de boca para fora, né? Quando Jesus nos convida a dizer, né? Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, os nossos erros, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Isso é real, né? Deixa as grandes ofensas, que às vezes é mais fácil de lidar e ali já tomar uma decisão, aquelas coisinhas pequenas no dia a dia, no ambiente familiar, nas relações de trabalho, que a todo momento nós temos essa necessidade de pedir e de dar perdão, de pedir desculpas, de dizer, falha nossa, né? Me perdoa, e também está disposto a esse perdão, que indica uma necessidade. Por isso que nessas indagações, e o título desse capítulo é Indagações do Cotidiano, é porque no cotidiano, a todo momento, nós temos essa necessidade de relevar, não vou dizer nem de esquecer, mas de relevar uma ofensa, por ignorância daqueles que caminham com a gente, tanto quanto nós cometemos as nossas ignorâncias. Você está ajudando a extinguir os males do caminho ou está agravando esses males com atitudes e palavras inoportunas? A gente costuma brincar que se a gente tiver que abrir a boca, que abra para contribuir, para somar, para elevar uma conversação. Porque se não for desta forma, se não for para ajudar,
a melhor atitude é o silêncio. A melhor maneira de contribuir com uma situação é através do nosso silêncio. Nós temos tanta oportunidade de levar uma palavra boa, uma palavra amiga, e que pode fazer tanta diferença, né? Ou será que nós estamos agravando? Nas conversações, nas redes sociais, será que nós aumentamos a cólera de muitos, que a gente abre ali o WhatsApp, Facebook, e vem aquele monte de mensagens, nada edificantes. A gente passa para frente, né? A gente xinga ali, receber uma mensagem desrespeitosa para com alguém, para com alguma situação, uma mensagem que não edifica, que não consola, o que eu faço? Acho engraçado, passo para frente, ou eu simplesmente deleto, me silencio, ou se tiver uma oportunidade, falar de uma forma diferente. As nossas opiniões, frente a qualquer situação da vida, frente ao mundo que nós vivemos lá fora, como têm sido as nossas opiniões? Em relação às questões sociais, em relação à política, em relação a religiões, em relação a qualquer situação. Como têm sido as nossas opiniões? É uma opinião cristã? Uma vez nós participamos de um encontro de jovens, em que eles tiveram como título, né, Ramon, no encontro, um questionamento que dizia assim: em meus passos, o que faria Jesus? Se tornou até uma música, né? Em meus passos, o que faria Jesus? Se Jesus recebesse esta fala, esta mensagem, esta piada, aliás, nem chegaria até ele, né? Mas se recebesse, de que forma ele conduziria aquela situação? Você está ajudando a extinguir os males do caminho ou está agravando? Com as nossas palavras, com as nossas opiniões? É um grande questionamento que André Luiz nos traz. Irritação ou amargura, algum dia terão rendido paz ou felicidade para você? Irritação ou amargura, na forma de impaciência, por exemplo. A irritação, ela obscurece a nossa vista, ela obscurece a nossa mente. Nós passamos a agir de uma forma que, num momento de tranquilidade, nós não iríamos agir, nós não iríamos falar. Então, é muito importante essa indagação de André Luiz. Algum dia, se irritar com alguma coisa, nos trouxe paz? Nos trouxe bem-estar? Nos trouxe felicidade? Em algum momento, a amargura fez com que a gente solucionasse um problema de relacionamento, seja com quem for? Muito pelo contrário, né? A irritação só nos traz riscos. Riscos para a saúde física, para a saúde emocional. Nós acabamos nos precipitando, porque a irritação provoca uma precipitação na maneira de falar, de agir, né? E provoca também alguns processos obsessivos, aí sim. No livro dos médiuns, Allan Kardec vai falar para nós que uma melhor maneira de cansarmos uma mente desencarnada que intenta nos provocar, nos levar para o mal, é cansando-lhe a paciência. De que forma? Mantendo tranquilidade, mantendo equilíbrio, mantendo serenidade. Eles se afastam, porque a irritação, a impaciência é o recurso que eles precisam para fazer vinculação com os nossos sentimentos, com nossos pensamentos. Ainda ele vai indagar: que mais lhe atrai na convivência com o próximo? A carranca negativa ou o sorriso de animação? Tem uma frase de André Luiz, muito linda, de Richard Simonetti, que ele diz assim, no livro Para Ler e Refletir: nós enfrentaremos com melhor proveito e menor embaraço os desafios da vida se guardarmos um sorriso nos lábios, ainda que trazendo espinhos no coração.
Ainda que o nosso coração esteja carregado de espinhos, vai ficar mais fácil enfrentar os desafios da vida com um sorriso de animação e não com a cara fechada, né? Há muitas vezes pessoas que têm um semblante tão fechado, tão carregado, tão bravo, que é como se ele estivesse segurando uma plaquinha assim, cuidado, cão bravo. Porque o que acontece quando a gente tem uma placa numa casa escrito cuidado, pão bravo? Tendência é se afastar, não é? A gente se afasta, ou a gente chega assim, com medo, chega cheio de tato, com medo do que vai acontecer. Isso é tão triste, não é? É tão ruim, tão pesado conviver, né, com a cara fechada, né? E aí seria bom a gente observar as nossas próprias expressões. Tem um autor que ele diz o seguinte: toda vez que você estiver irritado, nervoso, com a cara fechada, tira do bolso, tira da bolsa, carregue consigo, tira da bolsa na hora um espelho e se olhe. Se você se assustar com o semblante, muda, porque certamente quem está fora de você vai assustar muito mais. Né? Então, é um exercício. Vamos imaginar que a todo momento nós estamos diante de um espelho que mostra o nosso semblante. Né? Mário Quintana fala para nós que o sorriso ele enriquece os recebedores sem empobrecer aquele que doa o sorriso, porque não custa nada. Então, é bom a gente pensar se esta cara fechada, que muitas vezes até justifica, estamos nervosos, estamos isso e aquilo, mas só por algum momento. Vamos respirar fundo, contar até 3, ou 10, ou 100, que seja, e vamos tentar voltar à serenidade. Voltar àquele semblante que vai fazer com que as pessoas se aproximem de cada um de nós, com tranquilidade, com harmonia, com alegria. Que importa o julgamento menos feliz dos outros a seu respeito, se você traz a consciência tranquila? Às vezes a gente se preocupa tanto, né, com a opinião do outro, mas o que fulano vai pensar? O que ele vai pensar é problema dele, não é? Problema dele. Se eu guardo a minha consciência tranquila, se eu sei o que eu estou fazendo, onde é que eu quero chegar, eu preciso respeitar a opinião do outro, mas não fazer com que esta opinião tire o meu foco, tire minha condição de ser um pouco mais feliz. Humberto Rode, que é um espiritualista, ele tem uma frase que ele diz muito assim: jamais farei depender a minha felicidade de algo que não dependa de mim. Porque enquanto eu colocar a minha felicidade, o meu bem-estar nas mãos do outro, vai ficar difícil. Porque nem quando está nas minhas mãos, nem sempre consigo controlar. Imagine controlar o que o outro pensa, o que o outro fala, a opinião do outro. Ela tem valor no sentido de me provocar uma reflexão. Mas se eu estou no caminho certo, eu preciso pensar nisso, porque tem um autor também que diz que nós temos um eterno cordão umbilical ligando-nos ao Criador. Então, a nossa relação é com o Criador, é com o Pai. Acho que, em outras palavras, Teresa de Calcutá também falava isso, né? Afinal de contas, é sempre entre eu e Deus. Não é entre eu e os outros. É entre a minha consciência e Deus. Aquilo que eu posso fazer. Aquilo que a minha condição evolutiva me proporciona fazer. É possível que determinados companheiros nos incomodem presentemente. No entanto, será que eu tenho vivido até agora sem incomodar ninguém? Difícil, né? Será que eu não incomodo a ninguém a tal ponto de me irritar sempre com aqueles que, de uma forma ou de outra, me incomodam? Quantas vezes a gente fala, nossa, mas fulano é tão difícil, ou não seremos nós os difíceis, não é mesmo? Então, principalmente na intimidade do lar, onde a gente convive, nós temos uma convivência mais estreita, menos superficial do que a vida social. Então, é comum o nosso modo de ser, de agir, provocar um incômodo em alguém. O dicionário fala que incomodar tem o mesmo sinônimo de constranger. Será que eu nunca, em minha atitude, causei um constrangimento a outrem?
Tem também um sinônimo de enfadar. Agora mesmo eu estou enfadando vocês com a fala, né? Então, chatear, indispor, importunar, inquietar. Será que tudo isso, de alguma maneira, eu não faço com as minhas atitudes? Será que a ninguém, a um familiar, um amigo, um colega, um desconhecido que eu encontro, de alguma forma eu não causo esses incômodos? Eu preciso pensar. Eu preciso ser o menos exigente possível em relação à atitude do outro, que eu não controlo, e ter, sem autocobrança, mas ter uma certa exigência com a nossa forma de vivenciar as relações uns com os outros. Você acredita que alguém pode achar a felicidade admitindo-se infeliz? Complicado, não é mesmo? Porque, na realidade, tudo que nós falamos a nosso próprio respeito, nós reforçamos. Se eu achar que tudo está difícil, que tudo está ruim, que eu não sou feliz, ainda que eu tenha momentos de felicidade, porque, lógico, a felicidade absoluta ainda não é deste mundo, mas ainda que eu tenha momentos de felicidade, eu não reconheço. Eu não sou grata a esses momentos porque eu me admito sempre infeliz. Acho que tudo está muito pesado e muito difícil. E as pessoas que se acham infelizes acabam por trazer também a infelicidade para as pessoas que estão ao seu redor. Isso é fato. E aí eu preciso pensar, há aqueles que não estão satisfeitos nunca, nem consigo, nem com o outro, né? E aí, quando eu me sinto infeliz, eu acredito piamente, o universo, como diz, acaba conspirando para que tudo que me aconteça, ou tudo que estiver ao meu redor, eu achar que é difícil, que é pesado, que eu estou infeliz. E ninguém tem só momentos de infelicidade na Terra, por maiores que sejam as tribulações deste planeta de provas e de expiações. Nós temos, sim, conexões positivas, nós temos situações que nós podemos e devemos vivenciar com alegria, com uma felicidade relativa. É de um autor desconhecido, é atribuído às vezes a Chico Xavier, mas não consegui confirmar a fonte. Então, é preferível dizer que é de um autor desconhecido. Uma frase que diz assim: às vezes eu fico triste, mas, graças a Deus, eu não sou um espírito triste, porque a alegria passa por cima de qualquer situação. E o bom humor nos ensina a não dar aos acontecimentos infelizes maior importância do que eles tenham. Às vezes a gente fica triste, sim, mas é diferente de dizer eu sou triste, de dizer neste momento eu estou triste. E quando nós nos esforçamos para perceber, reconhecer, valorizar e sermos gratos aos pequenos acontecimentos felizes da nossa vida, nós acabamos por nos fortalecer neste caminho. Nós acabamos por reconhecer o número de bênçãos que nós temos a cada momento na nossa vida. E André Luiz termina, por fim, essas indagações do sinal verde, dizendo para nós assim: se atacamos o princípio do bem ao próximo, tanto quanto desejamos o bem para nós mesmos, podemos livremente seguir adiante. O sinal está verde, está aberto para o bem, guiando o carro da nossa vida para os domínios da elevação e do progresso, em paz com os outros e com paz em nós próprios, pela força inconspurcável da consciência tranquila. Se eu faço essas indagações no meu cotidiano, se eu encontro respostas que eu não gostaria, paciência, vou tentar melhorar no dia de amanhã. Se elas me trazem uma consciência tranquila, paz, que bom. Que eu consiga prosseguir neste caminho, porque é o nosso caminho de crescimento, é o nosso caminho de evolução. Esse é o caminho que André Luiz, que a espiritualidade maior, que Emmanuel,
escreveu o prefácio dessa obra, nos traz que é este sinal que nós estamos, a cada momento, sendo relembrados na nossa consciência, no nosso coração. Que o Pai Celeste nos ajude, que possamos levar essas indagações para a nossa vida, para o nosso dia a dia, como pequenos lembretes, nos fortalecendo para o nosso aprimoramento espiritual. Que assim seja.